Em Bauru, você já sabia que queria ser ator ou existia uma outra alternativa que para você também poderia ser possível na tua vida? Que você dissesse, eu também poderia ser... Eu adorava matemática. Eu sempre fui muito bom em matemática. Eu dava aula para os meus colegas de matemática. O que já é curioso num cara com a formação humanista tua. Pois é, mas até então eu não tinha tido contato com teatro. E aí foi assistindo o primeiro espetáculo com Paulo Altran, depois com Valmor Chagas, que eu fui me despertando e falei, essa pessoa em cima do palco deve ser feliz, porque eles vibram tanto, o que eles falam com tanta propriedade, eles se expressam de uma forma e a gente fica na plateia, essa magia que existe, né? Eu conhecia televisão, assistia as coisas pela televisão, cinema, mas teatro ao vivo desse nível profissional, com o Paulo Altran e com... Até lá, então, a matemática era uma alternativa. Era tudo matemática. Aí, uma vez, no grupo da escola, um professor de história falou assim, olha, o grupo de teatro, quem está no grupo de teatro? Todo mundo, eu. E eu falei, eu? Mas eu não estava. E passei a estar a partir do próximo ensaio, comecei a participar e ali foi. Mas o que me despertou também, nesse mesmo período, eu trabalhava, meu pai, na escola onde minha mãe trabalhava como inspetora de alunos, alugou um espaço e fizemos uma cantina. Eu e meu irmão tomávamos conta da cantina. Só que a cantina foi feita em um camarim do teatro da escola. Então, para você entrar na cantina, você tinha que passar por uma plateia, um palco e entrar na cantina. E todos os dias eu fazia isso, de manhã. E eu parava, quase sempre, e começava a imitar alguém para cadeiras vazias. Então, foi aí que eu comecei, mas como chegava alguém, eu me escondia. Mas quando eu entrei no grupo de teatro lá, aí sim eu comecei a gostar. E até então eu ia prestar a universidade para engenharia ou odontologia, que tem uma ótima escola, a melhor da América Latina, lá em Bauru. E aí meu pai, eu fazia escondido do meu pai. Aí eu escrevi um texto, o único, graças a Deus que eu escrevi, era um monólogo, eu dirigi e atuei e convidei meu pai para assistir, no palco da cantina lá, com a plateia de final de ano. E eu fiz o personagem, olhando meu pai se emocionou. Ele veio falar comigo. Ele falou, eu gostei, você tem jeito para isso? Tem faculdade disso? Legal, né? Porque normalmente para um pai, um filho dentista era mais prático naquela época. É o que ele queria, era um homem muito simples, assim. Então eu falei, tem, pai, aonde? Na USP. Na USP? É, a Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. E dá tempo de se inscrever? Eu já me inscrevi. Bom, se você passar, você faz. Aí eu passei e comecei a fazer a escola e aí comecei a minha carreira. Você sabe que é curioso, você falou do Paulo Altran, que era um ator monumental, né? Isso. Eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Altran, de fazer uns comerciais com ele. E é curioso, porque ele era uma figura encantadora. No período que eu convivi com ele, inclusive, ele era muito ligado a Karen Rodrigues, que é uma pessoa maravilhosa. Uma atriz incrível. Não, e a Karen marcou a minha infância, porque a Karen, quando eu era criança, ela era sexy da televisão, porque ela apresentava os filmes. Olha! Ela TV era... Tupi, TV Record, o que era? Eu não lembro em que emissora, tarde, ela aparecia em roupas hiper sexys, anunciando o filme que ia entrar e propositalmente provocante. Que para um pré-adolescente, sabe quando você se apaixona pela professora do primário? Professora de francês, no meu caso. Então, e era a Karen. Depois eu vim conhecer a Karen aqui no Rio, porque eu fui num lugar que servia sanduíches dinamarqueses chamado Elsengård. Onde é que era isso mesmo? Era no Leblon. No Leblon, eu lembro No disso. Leblon, existiu durante um bom tempo. E estava a Karen com o Braulio Pedroso, a Marilda, que tinha sido mulher do Braulio, tinha sido uma mulher linda e tal,
O Braulio estava impossível de prestígio, ele sempre teve prestígio. Sim, sim. E eu acho que ele tinha acabado de fazer o Rebu. O Rebu. Que era uma novela que mudava a cultura das novelas. Isso. Estava a Karen com o Braulio, que era amiga dele. Conhecia a Karen. E um amigo meu, Lawrence Klinger, que morava aqui, mas era um brilhante criador de publicidade. Aí eu conhecia a Karen e tal. Que eu fui rever depois com o Paulo Altran, e era curioso, porque o Paulo Altran era uma lenda, e ele não era o tipo de ator que eu gosto, porque ele era ator daquela escola onde você via o grande Paulo Altran no papel dele. Isso. E eu sempre gostei daquele ator invisível, aquele ator que some, Cellophane actor, né? que some o ator e Isso. aparece o personagem. Mas aí gosto. Mas obviamente que eu reconhecia o talento absurdo dele. Eu lembro que uma vez eu fui ver Ecos com ele e o Everton de Castro. De Castro, com quem você trabalhou também, muita eu fui publicidade. fazer comercial com o Everton. Isso. E o Everton era um ator que sumia. Exatamente. Era um ator que se escondia. Fazia o Homem-Elefante também. O Homem-Elefante e tal. E eu aí, pretensioso para impressionar namoradas, eu sou um generalista, né? Então, durante 15 minutos eu entendo profundamente de qualquer assunto. Depois some. Então, eu falava do Stanislavski. Para o Paulo Altran. Não, para namorada, mas com o Paulo Altran do lado, lá me dando um apoio. Né? Era normal, né? Não tinha... Mas era curioso, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Não, o Paulo era um grande ator e acho que influenciou muitas gerações, né? Essa turma que fez o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, que viveram os grandes clássicos e com repertórios assim. Por exemplo, Paulo, eu liguei para ele uma vez e falei assim, Paulo, vou fazer um Beckett com o Cacá Carvalho. Poxa, o Milor Fernandes traduziu, incrível. Ele fazia uma pausa no telefone e dizia, eu fiz o primeiro Beckett no Brasil. Falei, que legal. E tudo ele já tinha feito, e era verdade. Nenhum de nós terá um repertório como o Paulo Altran. Ele fez muita coisa, e ele começou até tarde. Porque ninguém tinha feito antes, né? Então, isso. Ele foi fazendo, né? Ele fez Shakespeare, ele fez o Rei Lear também, já com uma certa idade, fez Molière com uma certa idade. A última peça que ele fez, acho que era o Doente Imaginário, e estava num palco enorme, e ele dando os tempos de comédia, ele se deslocando, e já estava com 80 e poucos anos, e lépido e fagueiro em cena. Aí eu fui conversar com ele, arrastava os pés, oi Edson, que bom que você veio, era outra pessoa, aquela energia da magia de estar no palco, né? Ele perdia depois, e aí ele ficava o real, aquele homem um pouco mais cansado, pelo esforço, né, de ter feito uma peça longa, mas um senhor artista, né? Como temos, enfim, inúmeros, né? Nós temos Notável, a mesma coisa. E agora, que ele fez essa coisa de fazer os primeiros, é o caso da nossa amada Fernanda Montenegro. Ela fez o quê? Tudo. Tudo. Né? É incrível. Nós fizemos uma versão de Fedra do Racine, dirigida pelo Boal, e viajamos. É um texto difícil, porque originalmente a história de Fedra e Hipólito é grega. É uma peça muito complexa, em versos. Aí foi feita pelo Racine, na época francesa, mais um degrau de dificuldade. O Milor traduziu, mais uma vez o Milor, em versos brancos. E nós viajamos pelo Brasil, fizemos São Paulo, Rio, e era um sucesso popular. Claro, Fernanda em novela, eu na mesma novela que ela, a gente fazia, mas assim, 2.500 pessoas para assistir um clássico francês. E abarrotávamos, e as pessoas ficavam assim, ouvindo a gente falar, uma experiência com Dona Fernanda, era a produção dela, corajosa.